E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Mergulho profundo, adoro. Hoje a gente vai desvendar o mundo dos anticonvulsivantes. Uau, que legal. São medicamentos incríveis, né, que ajudam a controlar as convulsões. Sim. Mas a ideia é ir além de só saber como eles funcionam. A gente quer entender a complexidade da atividade elétrica durante uma convulsão. Entendi. Tipo, o que acontece no cérebro? Isso. É como um curto-circuito. Uma pane no sistema. Olha, a gente pode usar essa analogia do curto-circuito. Mas a realidade é bem mais fascinante. Interessante. Imagina o cérebro como uma orquestra. Uma orquestra. Cada neurônio é como um músico, Uau, tocando em perfeita harmonia. que legal. E aí a convulsão é como se, de repente, alguns instrumentos começassem a tocar notas erradas. Sei. Muito altas, sabe? Aham. E fora de sincronia, Nossa, criando um caos sonoro. que interessante. E essa desarmonia é causada por uma descarga elétrica anormal no cérebro. Então, os sintomas da convulsão, tipo espasmos musculares, são como a música desafinada dessa orquestra. Exatamente. É como se a gente estivesse ouvindo a orquestra desafinar. Que loucura. E as manifestações dependem da área do cérebro afetada. Faz sentido. Se for a área que controla os movimentos, Hã? você pode ter contrações musculares. Entendi. Mas se for a área da visão, Ah, podem rolar alucinações visuais. nossa. É como se a pane elétrica se espalhasse por diferentes setores da orquestra, sabe? Gerando diferentes tipos de ruídos. Ou sintomas, né? Isso, sintomas. E como os neurônios, os músicos da orquestra, se comunicam normalmente? Eles usam substâncias químicas. Substâncias químicas. Chamadas neurotransmissores. Ah, Eles agem como mensageiros, mensageiros. transmitindo sinais entre os neurônios. E quais são os neurotransmissores mais importantes quando a gente fala de convulsão? O GABA e glutamato. GABA e glutamato. O GABA é tipo um maestro que acalma a orquestra. Diminui a atividade dos neurônios. Entendi. Já o glutamato, Uhum. ele estimula a orquestra, Estimula. aumenta a atividade neuronal. Então o GABA é o pedal do freio. E o glutamato é o acelerador. Exatamente. Em um cérebro saudável, eles trabalham em equilíbrio. Que nem yin e yang. Perfeito? Garantindo que a música flua harmoniosamente. E é aí que entram os anticonvulsivantes, certo? Para restaurar o equilíbrio. Exatamente. Eles agem de diferentes maneiras. Mas o objetivo final é sempre o mesmo. Trazer a orquestra de volta à harmonia. Que analogia incrível. Que bom que você gostou. Mas agora, vamos aprofundar um pouco como esses medicamentos atuam. Claro? Pelo que entendi, alguns anticonvulsivantes focam nos canais de sódio, né? Isso mesmo. O que são esses canais? São como portas de entrada dos neurônios. Portas de entrada. É por onde passam íons que carregam sinais elétricos. E como os anticonvulsivantes interferem neles? Durante a convulsão, essas portas ficam abertas por muito tempo. Tipo congestionamento na porta. É uma boa analogia, permitindo a entrada excessiva de íons. E isso amplifica a descarga elétrica anormal. Entendi. Aí, medicamentos como a fenitoína e a carbamazepina atuam como porteiros, Corteios. regulando o fluxo de íons. Controlando a entrada e saída, né? Sim, impedindo que a excitação se espalhe. Interessante. Eles acalmam os neurônios, então. Exatamente. Impedem que a pane elétrica se propague. E os canais de cálcio? Ah, sim. Eles também são alvos de alguns anticonvulsivantes, né? Isso mesmo. Qual a função deles? Eles regulam a atividade neuronal. Estão envolvidos na liberação dos neurotransmissores. Aqueles bilhetes que os neurônios trocam. Exatamente. E como os anticonvulsivantes atuam nesses canais? Alguns medicamentos, como a etossucimida, modulam a atividade desses canais. Controlando a liberação dos neurotransmissores. Isso. E, consequentemente, a estabilidade dos neurônios. Então, eles ajustam a quantidade de bilhetes. É uma ótima forma de pensar, evitando que a comunicação fique muito agitada. E gera uma descarga descontrolada. Exatamente. Fascinante. Mas agora me fala sobre os anticonvulsivantes que aumentam a ação do GABA. Como eles potencializam esse maestro apaziguador. Eles agem como um amplificador para o GABA. Tipo um megafone. Isso. Eles se ligam aos receptores do GABA nos neurônios, aumentando sua ação inibitória. Então, medicamentos como o diazepam Sim, e o fenobarbital amplificam o pedal do freio do cérebro. exatamente. Mas me fala sobre os efeitos colaterais. É importante a gente falar sobre isso, né? Sim, tipo, o carro fica mais lento. É uma boa analogia. O efeito calmante do GABA pode causar sonolência, tontura e dificuldade de concentração. Então, é como se o carro ficasse mais lento. Em algumas funções, sim. Por isso, o acompanhamento médico é tão importante. Fundamental.
para encontrar a dose ideal que controle as convulsões. Sem causar efeitos colaterais muito intensos. Exatamente, é como ajustar o pedal do freio. Encontrar o ponto de equilíbrio. Perfeito. Entre controlar as convulsões e manter a funcionalidade do carro. Show. Mas e glutamato? Ah, sim. Ou mais de estimulador? Existem medicamentos que atuam neles, Sim, existem. Eles bloqueiam os receptores de glutamato. diminuindo a ação excitatória. Exatamente. É como se abaixassem o volume dos instrumentos mais agitados da orquestra. Controlando a hiperexcitabilidade neuronal. Isso. Que leva às convulsões. Então, esses medicamentos agem como um controle de volume por glutamato, Perfeito. Ajuda a regular o ritmo da atividade neuronal. impedindo que ele acelere demais a orquestra. Exatamente. Gere uma descarga elétrica descontrolada. Isso. Nossa, que incrível. Cada classe de anticonvulsivantes tem uma função específica na orquestra cerebral. É verdade. Seja regulando o fluxo de íons, amplificando o GABA ou controlando o glutamato. É como se cada um tocasse um instrumento diferente. Exatamente. E o importante é encontrar o ajuste fino para cada paciente. A combinação de medicamentos e doses. Isso, que restaure a harmonia da orquestra. Controlando as convulsões e permitindo que a sinfonia da vida continue. Que lindo. É isso aí. Adorei essa conversa. E aí, prontos para mergulhar ainda mais fundo. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente viu como os anticonvulsivantes agem como maestros da orquestra cerebral. Verdade. Restaurando o equilíbrio dos neurônios. Mas agora eu quero entender como essa pane elétrica acontece no cérebro. Boa. É como um fio desencapado que causa um curto-circuito. Tipo isso. É uma analogia interessante. É. Mas a realidade é ainda mais fascinante. Sério. Imagina que, além do GABA e do glutamato, que controlam o ritmo da orquestra, existem vários outros regentes e instrumentos que influenciam a atividade cerebral. Nossa, então é tipo uma orquestra gigante com várias seções. Exatamente. Gente, demais. Quais são esses outros regentes e instrumentos? Temos canais iônicos. Canais iônicos. Eles regulam o fluxo de íons para dentro e para fora dos neurônios. É como se fossem portas que controlam a entrada e saída dos músicos. Ah, Também temos os receptores de neurotransmissores. Receptores? Eles funcionam como antenas Apenas. que captam os sinais químicos, como se cada músico tivesse um rádio. Interessante. E, por fim, as redes neurais. Redes neurais. O que elas fazem? Elas interligam diferentes áreas do cérebro. Seriam as partituras da orquestra. Exatamente. Que guia uma sinfonia. Nossa, que complexo! O cérebro é incrível. Mas e aí, como essa interação toda pode causar uma convulsão? Vários fatores podem desafinar essa orquestra cerebral. Tipo o quê? Alterações genéticas, lesões cerebrais, infecções, tumores, Nossa, distúrbios metabólicos, caramba. abstinência de álcool ou drogas, Sério? até a privação de sono. Tudo isso? Tudo isso pode contribuir para o desequilíbrio da orquestra, levando à descarga elétrica anormal. Então a convulsão é o som dessa orquestra desafinada. Isso. Mas por que as convulsões se manifestam de formas diferentes? Depende da área do cérebro afetada. É como se a desafinação começasse numa seção específica da orquestra Entendi. e depois se espalhasse para outras seções. Ah, Por exemplo, se começar na seção dos instrumentos de percussão. e controlou os movimentos. Isso, a pessoa pode ter espasmos musculares. Faz sentido. Mas se começar na seção dos instrumentos de sopro. Que processam as sensações. Exatamente. A pessoa pode ter alterações sensoriais. Que loucura. E essa desafinação pode se espalhar rapidamente, envolvendo diferentes áreas do cérebro. E gerando vários sintomas. É por isso que as convulsões se manifestam de tantas formas. E como a gente diferencia uma convulsão da epilepsia? Uma convulsão isolada pode acontecer por vários motivos. Quais? Febre alta na infância, intoxicação por medicamentos, privação de sono. Já a epilepsia é uma condição neurológica com predisposição a convulsões recorrentes. Então a epilepsia é como se a orquestra tivesse uma tendência a desafinar com mais frequência. Exatamente. E os anticonvulsivantes seriam os afinadores para manter a orquestra em sintonia. Perfeito. Eles regulam a atividade neuronal, prevenindo as desafinações. E se os afinadores não forem suficientes? Em alguns casos, podemos considerar outras opções. Sim. A cirurgia, por exemplo. Cirurgia. Para remover a área do cérebro que causa as convulsões. É como trocar um instrumento defeituoso da orquestra. E como essa cirurgia é feita? É arriscado. um procedimento complexo. Exige uma avaliação de uma equipe médica especializada. Então o neurocirurgião é como um luthier. Isso.
Ele analisa a área do cérebro que causa as convulsões e avalia os riscos e benefícios. E usa técnicas e instrumentos específicos para fazer a cirurgia, né? Com certeza. E além da cirurgia, tem outras opções. Sim. A estimulação do nervo vago. Estimulação do nervo vago. É uma técnica que usa um dispositivo implantado para enviar impulsos elétricos para o cérebro. É como um metrônomo que ajuda a orquestra a manter o ritmo. Então é um maestro auxiliar. Exatamente. Que legal. E essa técnica tem sido eficaz para controlar convulsões em pacientes que não respondem aos medicamentos. Que bom. E a dieta cetogênica? Ela também pode ajudar. A dieta cetogênica é rica em gorduras e pobre em carboidratos. Muda o metabolismo energético do cérebro. É como se mudasse a alimentação da orquestra. Exatamente. E isso ajuda a regular o ritmo e a harmonia. Isso. Ela tem se mostrado eficaz para controlar convulsões em algumas crianças. Legal. Mas ainda precisa ser mais estudada. Mas, e o paciente? Qual o papel dele? O paciente é o compositor da sua própria história. Uau, que bonito. Ele precisa se engajar no tratamento. Seguir as orientações médicas, tomar os remédios corretamente, evitar os fatores que podem desencadear as crises, privação de sono, consumo de álcool. Entendi. E adotar um estilo de vida saudável. Então o paciente é o maestro da sua própria vida. Exatamente. Conduzindo a orquestra cerebral com sabedoria. Inspirador. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo dos anticonvulsivantes. Já vimos como eles agem, os tipos de tratamento. A importância do paciente no processo. Isso. Agora vamos falar sobre o diagnóstico da epilepsia. Como saber se é mesmo epilepsia, né? É como um quebra-cabeça, sabe? Quebra-cabeça. O médico precisa juntar todas as peças. Para ter o diagnóstico. Isso. E quais são as peças principais? A história clínica do paciente é fundamental. É história clínica. Entender os sintomas, a frequência das crises, os gatilhos, histórico familiar, outros problemas de saúde. Então o médico precisa ser um detetive. É uma boa analogia. Ele precisa investigar a melodia da epilepsia. A melodia? Os padrões, as nuances. Entendi. E além da história clínica? O relato de quem presenciou as crises também é importante. Muitas vezes o paciente não lembra da crise. Faz sentido. Então, quem viu pode dar informações valiosas. Sobre os sintomas, né? E a duração da convulsão. Então, a história clínica é a melodia. Isso. E o relato das testemunhas é a partitura. Exatamente. Que legal. E que outros instrumentos o médico usa para diagnosticar? Os exames complementares são essenciais. Tipo? O eletroencefalograma, o EEG. O EEG. Ele registra a atividade elétrica do cérebro. Sei. Como se fosse um microfone captando os sinais elétricos dos neurônios. E para que serve? Ele pode mostrar alterações na atividade cerebral, mesmo sem crise. Ele grava a sinfonia cerebral. Isso. Mostrando as nuances que indicam epilepsia. Que legal. E outros exames? A ressonância magnética, IM. IM do cérebro. Ela mostra a estrutura do cérebro, sabe? Para identificar lesões que podem causar convulsões. Então, IM é com uma lupa. Exatamente. Mostrando os detalhes da arquitetura cerebral. Nossa, que incrível. E a genética influencia? Sim. Às vezes, a epilepsia tem causa genética. Genética? Alterações nos genes que predispõem a pessoa a ter convulsões. Que seria como uma partitura escrita no DNA. É uma ótima forma de pensar. E testes genéticos podem identificar essas alterações. Nossa, que interessante. Então, o diagnóstico envolve vários fatores. Sim, a história clínica, o relato de testemunhas, os exames. A genética. Tudo isso junto. E aí o médico monta o plano de tratamento. Exatamente, para controlar as convulsões e a pessoa ter qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, como a epilepsia afeta o dia a dia do paciente? A epilepsia impacta várias áreas da vida. Sim. Dirigir, trabalhar, relacionamentos, a autoestima, a qualidade de vida em geral. Por causa do medo das crises. Sim, o medo, o estigma social. E os efeitos colaterais dos remédios. Tudo isso contribui para uma dissonância na vida da pessoa. É como se a epilepsia criasse um ritmo diferente na vida. Exatamente. E aí o tratamento ajuda a encontrar harmonia. Com certeza. E informação, apoio e tratamento adequado fazem toda a diferença. E a ciência? Quais os avanços para melhorar a vida das pessoas com epilepsia? A pesquisa está sempre buscando soluções, sabe? Remédios mais eficazes, técnicas de estimulação cerebral. Terapias genéticas. Sim. E quem sabe até a cura da epilepsia. A ciência está sempre em movimento. Para finalizar, qual mensagem você deixa para quem convive com a epilepsia? A epilepsia é um desafio, mas não define quem você é. Verdade. Com informação, apoio e tratamento, você pode ter uma vida plena. É isso aí? Busque ajuda, compartilhe suas experiências e nunca perca a esperança. Que mensagem linda.
E com essa dose de esperança, a gente encerra nosso mergulho no mundo da epilepsia. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima imersão do The Deep Dive. Tchau, tchau.